Eu vou parar por aqui e depois eu fico à disposição, junto com a mesa também, no outro momento. A professora Sônia nos passou a experiência dela, essa pesquisa toda que ela realiza já há anos. Nós vamos contar agora com a colaboração da professora Alva, que vai nos ajudar a explicar como lidar com um grupo diante de uma situação como essa. Exemplificando o caso de Leandro, mas não só o caso de Leandro, como lidar com um grupo diante de tamanha violência. Eu passo agora para a professora Alva. Bom, eu vou começar falando alguma coisa sobre morte, sobre como concebemos a morte na nossa sociedade. Depois eu vou falar um pouco de adolescência e morte. E depois nós vamos passar um pouco uma análise da morte na escola e o que nós podemos fazer em relação a um acontecimento de morte na escola. Eu gostaria de começar colocando para vocês que a morte não foi sempre vista da maneira como nós a vemos hoje. A morte sempre foi considerada na antiguidade, principalmente na Idade Média, como algo extremamente natural. As pessoas morriam em suas casas, sabiam que iam morrer, era como se fosse um teatro, cujo papel principal era o papel do moribundo. Todas as pessoas mais chegadas da comunidade, e às vezes até inimigos, vinham até o lugar onde o moribundo estava repousando e ele pedia desculpas pelas coisas que ele tinha cometido. Outras pessoas também pediam desculpas a ele. Então era um acontecimento em que participavam crianças, e nós temos cenas pintadas por artistas, grandes artistas, que tem até cachorro, gato, passarinho, quer dizer, tudo. Todas as pessoas estavam em volta do moribundo. E não havia desespero naquela morte, porque a morte era algo natural. Em torno de 1700, metade das crianças que nasciam morriam. Então também era algo muito natural. A morte foi tomando uma forma extremamente ameaçadora, e hoje nós temos uma ânsia muito grande em esconder a morte. Então todo mundo que tem um parente que está próximo da morte, que nós chamamos de morte anunciada, como eu vou falar daqui a pouco, tem um maior desespero se essa pessoa morrer em casa. Nós queremos que os nossos entes queridos morram no hospital. E eles morrem na calada da noite, eles morrem nas UTIs, sem assistência nenhuma da família. Essa é a morte usual. Só que nós temos tido ultimamente um tipo de morte que ganha muito espaço na mídia e talvez choque muito todos nós, que é a tal da morte escancarada, né? Então nós temos na contemporaneidade, desculpe, faltou uma letra aí, nós temos a morte interdita, que é essa morte escamoteada, de se fazer uma maquiagem no morto, de se colocar flores sobre o morto, ou seja, disfarçar o máximo possível a situação de morte. E se a gente quer agradar muito algum familiar do morto, você diz assim: parece que está dormindo e vai acordar a qualquer momento. Então isso tudo nos remete à análise de que a morte ela está extremamente escondida, interdita. E ela está no outro extremo. Nós temos a morte escancarada, essa sim invasiva e repentina, que é exibida pela mídia e que nos chama tanta atenção, que é o motivo hoje até de estarmos aqui discutindo este assunto. Nós temos também dois tipos de morte que eu gostaria de trazer aqui, que é a morte anunciada e a morte inesperada. Por que a gente faz essa diferenciação? Porque o mundo que se segue a algum desses tipos de morte é extremamente diferente. Uma coisa é você ter alguém, um ente querido, que você sabe que vai morrer, e tem um determinado momento que você até quer que ele morra, de tanta indignidade
que você está vendo no sofrimento dessa pessoa. Diferente da morte inesperada, que a gente fala até que a morte sem tempo de dizer adeus, você às vezes nem... A pessoa fala, tchau, estou saindo. Você nem olha para a pessoa, passa pouco tempo você recebe a notícia que essa pessoa se foi. Então esta morte é a morte de luto extremamente difícil e que a gente, de um modo geral, vai chegar no luto complicado. Essa morte inesperada, ela pode desencadear reações, impactos e consequências imediatas ou posteriores, sendo mais devastadoras do que as anunciadas. Então, anunciada, você teve tempo de digerir, você teve tempo de processar na sua psique esse tipo de perda. Na inesperada, você tem uma série de complicações que eu passo a falar agora para vocês. Há uma sensação de irrealidade sobre a perda e o enlutado, quando não presenciou a morte, fica imaginando o pior, recriando as cenas que ele acredita terem acontecido. Então é aquela morte que suscita na pessoa inúmeras dúvidas. Eu tenho um grupo de mães enlutadas, que a maioria das pessoas que me conhecem sabe que eu tenho assim, uma aplicação muito grande em cima desse grupo. E eu vejo lá, por exemplo, as mães que enterram seus filhos em caixões lacrados. Elas não viram os filhos mortos. E isso faz com que haja uma dificuldade incrível no seu processo de luto. Então, quando a gente vai ao velório, que você vê o morto, que fecha o caixão, que tem todas aquelas cerimônias, tudo isso faz com que você digira mais facilmente essa perda. Há um sentimento de paralisação e confusão, um grande senso de desamparo e ameaça, que a morte inesperada, quando ela acontece, ela prenuncia muito mais a nossa morte. Se a gente prenunciasse morte só quando houvesse doença, ela não seria tão ameaçadora. Eu ficava doente, eu não ia pensar na morte. Mas a morte inesperada, como tem acontecido extremamente, frequentemente na nossa sociedade, ela é uma morte que ameaça muito mais do que a morte anunciada. Outro padrão é a exacerbação dos sentimentos de culpa, principalmente traduzido no si, implicando em responsabilidade. Eu me peguei várias vezes, nesse caso do Realengo, pensando naquelas crianças que não gostam muito de ir à escola, adolescentes, e que naquele dia levantaram e disseram para os pais, eu não quero ir à aula hoje. Não, mas você vai, você tem que ir. Eu fico imaginando o sentimento de culpa, o se, né? E se eu não tivesse obrigado meu filho a ir? E se eu não tivesse mudado para esse bairro? E se eu não tivesse matriculado meu filho nessa escola? Né? Então, eu fico imaginando como isso tem trazido sofrimento para aquelas pessoas. Tem também o desejo de censurar alguém pelo que aconteceu, tem que achar um culpado. Há o problema do relacionamento com as autoridades médicas e legais e a demora para a resolução dos aspectos legais, como inquéritos e julgamentos. Há um sistema legal que, ao atrasar os aspectos de julgamento, atrasa também o processo de luto de sobreviventes ligados ao morto. Vocês imaginam a mãe, né, que tem os filhos assassinados e que fica esperando o aspecto legal. Aqueles corpos no chão, a polícia não vem, e vem outra autoridade. Então tudo isso só faz aumentar o sentimento de barbarização diante de uma morte dessa. Dentre as mortes inesperadas, destacam-se aquelas extremamente violentas, às vezes até mutilantes, como as por assassinato. Eu quis trazer aqui isso à discussão pela tragédia de Realengo. Nesse caso, deve-se levar em conta que a morte poderia ter sido evitada. O homicídio não é considerado um acidente, uma fatalidade, como um acidente de trânsito. O homicida poderia ter sido controlado. Daqui a pouco, na minha fala, eu vou analisar um pouco isso. Tá? A intenção por parte do homicida, o que gera insegurança e abala em nossas crenças, principalmente as crenças sociais. Desde que nós nascemos, nós aprendemos um lado dos mandamentos lá na Bíblia, e isso todas as religiões prezam, independentemente do credo, né? E que é amar ao próximo como a ti mesmo, amar ao teu próximo sempre. Se ele bater uma face, você oferece a outra. Então, eu acho que essa
crença no próprio ser humano, ela se vê extremamente abalada numa situação de assassinato. O assassinato, e aí vem o grande problema da morte do assassinato, é uma morte pública, levando a uma mobilização da imaginação do entorno social dentro de lógicas de explicação do ocorrido, as versões do fato. Então, além de todo aquele luto que as pessoas passam em função da perda do ente querido, elas têm que conviver com as versões que às vezes são extremamente incomodativas e mesmo inconvenientes. Há uma preocupação com a resposta do público à morte, pois extrapola os limites da constelação familiar. Uma coisa é você perder alguém dentro do limite de um hospital ou mesmo em uma casa, e outra coisa é publicamente todo mundo ficar sabendo. Além daquelas pessoas que reagem à morte por dever ou obrigação, há aquelas que são instigadas pela curiosidade e interesses, dentre outros. Dentre as pessoas que se envolvem, inclui-se aquelas ligadas ao sistema judicial e criminal, pessoas ligadas à mídia, e isso é terrível porque é avassaladora a intrusão dessas pessoas no seio familiar quando há uma morte por assassinato. Aquelas que investem na recriação do cenário da morte, tentando reconstruir o crime com versões diferentes e contraditórias. Todos esses fatores trarão para o processo de luto modificações em relação à assimilação e entendimento da morte e provocam matizes do processo, pois levam os imputados a exaustivas reformulações de suas versões do fato. Também, lembrando um pouco lá do meu grupo, há uma necessidade muito grande para as mães e para os familiares de se ter uma lógica do que realmente aconteceu. Quando os pais chegam nessa lógica, eles até se acalmam um pouco mais, mas enquanto eles ficam nas especulações, é muito difícil. Eu gostaria de destacar aqui, do meu ponto de vista, alguns fatores concorrentes para a tragédia do Realengo. Eu coloquei um título aqui da destrutividade do bullying, né? Que é uma humilhação, é uma grande dor, é um sofrimento extremo e há um comprometimento muito grande da autoestima à violência, homicídio e suicídio, que é exatamente o paradigma que nós podemos aplicar na tragédia de Realengo. E eu faço umas indagações. A saúde mental do perpetrador no seu entorno, os sintomas que apresentava, eu pergunto, e a família? Eu não sei se vocês se lembram que um irmão dele, um irmão adotivo, né? Porque ele não era filho naquela época, né? Comentava numa entrevista, ele é de Brasília, ele mora no periferia de Brasília, que eles sabiam que ele estava extremamente esquisito, se vestindo de tal maneira, com o cabelo não sei de que jeito, que não estava tomando remédio. Então a gente se pergunta, né? E o papel da família? E a escola? Esse menino tinha sido aluno naquela escola. Ele era, na realidade, um produto daquela escola. Quando ele era esquisito, que todo mundo dava apelido, enfim, fazia chacota desse menino, a escola não viu isso. E a saúde pública? Onde estavam esses vizinhos que agora vêm, né, nos programas da mídia e dizem assim, não, ele era assim, ele era daquele outro jeito. Então nós vemos aí, do começo ao final de toda essa tragédia, um descaso das pessoas envolvidas com o ciclo de vida desse rapaz. A existência de uma doença mental, tratamento medicamentoso e psicoterápico que esse menino deveria estar fazendo. Aí eu pergunto, e o Centro de Atenção Psicossocial CAPS lá do bairro dele, que devia ter? Não sabe que tem, né? Um outro fator, a falta de proximidade com pessoas que sejam familiares ou profissionais, poderia indicar a necessidade de uma intervenção. Ele vivia sozinho, né? Se ele vivesse com alguém, se ele convivesse com alguma pessoa, essa pessoa poderia dar um direcionamento, encaminhá-lo. E aí vem um grande problema também, que é a inadequação de filiação às redes virtuais como saída para a solidão e o sofrimento.
sem nenhuma orientação na absorção dessas informações.